passo imediatamente a palavra para o Max Miniano. Bom dia, senhores e senhoras. Agradeço o convite da organização e parabenizo as companheiras Maria Maeno, pela Fundacentro, a companheira Cristiane, a minha colega de luta, a vice-presidenta da Brás, que eu tenho o prazer de presidir. A Carla tem feito um trabalho excelente, e também a Faculdade de Direito aqui da USP, que são as 3 entidades que organizam o evento. E eu dedico essa apresentação às vítimas desse crime feito por essa organização criminosa chamada Vale, as 270 vítimas, e também para uma outra vítima de crimes que foram cometidos nos últimos anos, que é a companheira Marisa Letícia Lula da Silva. Bom, eu vou dividir minha apresentação em 3 eixos. Primeiro, um contexto histórico e político, mostrando como que o mundo do trabalho pode chegar nessa maneira trágica que se encontra hoje. Depois, como que chegamos ao ponto específico do que a Vale cometeu e continua cometendo. Os crimes continuam enquanto a gente fala. E depois uma parte propositiva de como resistir e o que fazer. E eu tenho trabalhado pouco tempo depois da tragédia como advogado dos vários sindicatos que representam as vítimas, e em conjunto com advogados de luta lá de Minas Gerais. Eu nomino o companheiro doutor Luciano, doutor Osmar, vários outros advogados de luta, e é uma luta que vai ser permanente. Bom, o contexto histórico, eu acho que é fundamental para a gente entender os avanços que o direito do trabalho teve desde a década de 30, década de 40, com um marco que foi fundamental para a criação disso, que foi a Revolução Russa. Foi primeiro momento na história da humanidade que foi possível mostrar que existe uma outra maneira de organizar a sociedade que não o capitalismo. Se isso foi adequado ou não é outro ponto, mas que foi algo concreto, palpável, e que criou um medo enorme na burguesia mundial da possibilidade de que aquele sistema fosse reproduzido e houvesse uma contaminação. E isso fez com que a burguesia do Ocidente, na Europa e também, de certa maneira, da América Latina, fizesse concessões, e foi feito um pacto de classes. O que a burguesia ofereceu? Olha, se a classe trabalhadora aceitar não tentar mudar o regime econômico pela força, nós aceitamos limitar um pouco a exploração. Ao invés de superexploração do trabalho, vai ter exploração, mas aceitando algumas demandas históricas da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora aceitou no Ocidente. Nós não vamos pegar em armas, ainda que seja. O povo russo mostrou que é viável isso, e nós vamos aceitar e ter esse pacto entre classes, que viabilizou a criação da CLT, que teve um impulso enorme. Essa concorrência ideológica foi fundamental para dar esse impulso, que conseguiu fazer com que a classe trabalhadora na Europa, nos Estados Unidos, tivesse condições razoavelmente dignas, criar uma classe média pujante, movimento sindical forte. E isso, infelizmente, na América Latina nunca foi implementado de maneira muito ampla, mas ao menos nós conseguimos criar a CLT, a Seguridade Social, que é o pouco que divide o Brasil e a América Latina da barbárie completa. E o que houve depois do fim do Bloco Soviético, da queda do Muro de Berlim? Deixou de existir essa competição ideológica, esse medo das elites que haveria esse risco de acabar com o capitalismo. E o que a classe dominante fez? Disse: olha, aquele acordo que nós fizemos não vale mais, eu estou roendo a corda, pagando para ver, não tem mais. E começou uma derrocada violenta dessas conquistas históricas que nós imaginávamos que eram vacas sagradas que não seriam alteradas. E a reforma trabalhista é reflexo disso, né? Essas privatizações brutais que foram feitas, criminosas,
A reforma da Previdência é reflexo disso. E outra parte desse contexto é o crescente poder que as grandes corporações têm tido, controlando os estados. Hoje, das 100 maiores economias do mundo, 51 não são nações, mas são corporações, e que têm um poder gigantesco e que têm estimulado privatizações. E outra parte desse contexto é o fato que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Tem uma disputa histórica se foi Brasil ou Cuba. E foi o único país que não puniu os crimes da ditadura militar. A Argentina fez isso, o Chile, de certa maneira, fez isso, o Uruguai fez isso, e nós não fizemos. Então, essa impunidade das corporações e do regime militar e da escravidão, né? A classe dominante nunca foi punida pelos crimes da escravidão, não compensou a população negra. O que foi feito de maneira tímida, mas importante no governo Lula, de cotas, está sendo destruído agora. E essa impunidade chegou a esse ponto. E a violência. Nós temos uma das burguesias mais violentas do mundo, né? O crime da Vale é um pouco reflexo disso também. E por isso que é difícil ser sindicalista, ser de esquerda no Brasil com essa tragédia toda. Bom, e como que nós chegamos no ponto de Mariana e de Brumadinho, que é algo sem precedente nas últimas décadas no mundo, né? Aqui a gente vai ver um curtíssimo vídeo que ainda é inédito, é só um início de um documentário que está sendo feito. Por favor, puder colocar no ponto. Enquanto o pessoal da produção coloca, eu vou continuar falando um pouquinho. O que aconteceu em... Oi. Opa. Eu tinha combinado com a produção de colocar o vídeo. O que aconteceu com Brumadinho não foi algo que não era previsível, né? Há um documento da Vale que foi produzido após a tragédia de Mariana, na qual eles analisavam os possíveis cenários se houvesse um outro tipo de tragédia semelhante a como houve em Mariana. E o que a Vale considerou? Considerou que havia sim o risco e que se ocorresse uma tragédia dessa dimensão, quais seriam as consequências econômicas. E a Vale fez várias simulações, utilizou vários tipos de indenização em vários países. Inclusive fez menção às indenizações que a Justiça do Trabalho pratica. E nesse documento a Vale diz que, como ela é uma empresa humana, ela vai desconsiderar esses limites baixíssimos da jurisprudência brasileira, porque isso é muito baixo, e chegou ao valor de 2,6 milhões de dólares, que é o equivalente a 10 milhões de reais. Que é exatamente... Oi, já está pronto? Então, por favor, puder colocar o vídeo. Nossa Senhora, caiu tudo. O que é isso? O que está acontecendo? Calma aí, aconteceu? Calma aí. Como parte da luta permanente que a gente tem feito e vai continuar fazendo em relação aos crimes da Vale, nós conseguimos recursos internacionais e trouxemos ao Brasil
há 3 semanas atrás, uma comissão internacional de juristas para analisar de maneira independente esses crimes. Uma jurista americana, que é presidente da Associação Internacional de Juristas Democráticos, o companheiro David Mitchell, que foi o número 2 do Ministério do Trabalho no governo Obama, um companheiro mexicano, advogado de mineiros, uma companheira italiana, que é advogada de sindicatos mineiros, um advogado canadense. E nesse período, a experiência que eu já tinha com as comunidades atingidas, mas acompanhei várias entrevistas que foram feitas e aí a gente sentiu como essa tragédia que a população sofre, os atingidos e os mortos, e como a Vale continua sendo criminosa até hoje. Até hoje a Vale nunca ligou para nenhum dos familiares para comunicar que eles haviam perdido seus entes queridos. Nenhum deles recebeu uma ligação até hoje da Vale, comunicando. Eles sabem pela imprensa, eles sabem pelo WhatsApp, a Vale nunca chegou a olhar nos olhos das pessoas para pedir desculpas, ter uma reunião individual. E os relatos que a gente ouviu das pessoas, das mães, dos pais, são estarrecedores. E em relação às crianças, o que mais nos comoveu? Como os relatos são permanentes das crianças de Brumadinho, do Córrego do Feijão, por exemplo, que é onde as crianças viam os helicópteros trazendo corpos. Nos primeiros dias a Vale não tinha nem a decência de colocar proteção, alguns dos corpos vinham sem proteção, as pessoas viam os membros. Teve casos de relatos de gente que dizia que teve pingos de sangue, e as crianças relatando desenho na escola de cabeças, de membros, de helicópteros, de lama, relatos recorrentes de crianças cada vez que saíam de Brumadinho perguntando: existe alguma represa aqui perto, mãe? E relato de uma mãe dizendo que ela tem sonhos recorrentes, que ela acorda de madrugada, a lama saindo da sua boca sendo vomitada. E a tragédia dos índios Pataxó, que a gente visitou e que não podem nem mais comer o que plantam, porque é tudo contaminado, e agora estão ficando doentes porque não estão acostumados a comer comida com agrotóxico, não tem mais a condição de fazer seus rituais. E a Vale não se sensibilizou nem com esses 270 mortes e essa tragédia toda. Continua praticando assédio às famílias, lides simuladas, há casos de acordos que foram feitos que advogados que receberam mais do que as próprias famílias, valores absolutamente irrisórios. Esses 300 mil reais que a Vale pagou a algumas famílias, vocês terem uma noção de quanto significa. O que nós pedimos na ação do sindicato foi 10 milhões de reais por família, que isso significa 1h20 de lucro da Vale no período da tragédia. No quarto trimestre de 2018, a Vale lucrou 3,7 bilhões de dólares no trimestre. Então, isso equivale a 1h20. E esses 320 mil reais significam 2 minutos e 30 segundos de lucro da Vale. Se vocês terem uma noção, a cada segundo que eu falo, a Vale historicamente lucra 2 mil reais por segundo. Terem uma noção do que é isso. E as práticas antissindicais que a Vale fez e continua fazendo, ignorando os sindicatos, procurando sindicatos ilegais que não representam as vítimas, alguns deles que o próprio Ministério Público do Trabalho já fez um trabalho importante de punir e mostrar que eles não têm representatividade. Essa prática grotesca da Vale de se recusar a depor em CPIs, no judiciário, obtendo ordens judiciais. Isso é muito semelhante como a máfia italiana, aquela omertà da máfia italiana. Eu considero que depois a gente vai chegar na parte do que fazer, mas que a prisão tem que incluir, inclusive, altos executivos, inclusive o presidente da Vale. Isso é outro ponto que a gente vai chegar depois na parte do que fazer. E essa apropriação do Estado pelas grandes corporações que a gente via falando, e isso a gente vê também no governo do Estado de Minas Gerais, no governo Zema, que defende a Vale
colocou a Defensoria Pública do Estado a fazer um acordo, viu com a Vale, um acordo praticamente secreto. Há vários defensores públicos do Estado que se insurgiram em relação a isso, né? Mas a instituição da Defensoria Pública passou a trabalhar no interesse da Vale de uma maneira muito triste. E a sociedade com esse sentimento de incapacidade de resistir, acostumada com séculos de impunidade, acostumada com quem torturou no Brasil não foi preso, quem mata, rico e branco que mata não vai para a prisão. E essa falta de sensibilidade, né, da nossa sociedade em relação a esses dramas todos, essa brutalização, isso a gente sentiu no dia a dia, como funcionários da Vale acabaram incorporando essa maneira insensível que a empresa tem de lidar com seus trabalhadores. E os relatos que a gente tem, no meu Facebook eu fiz várias entrevistas com trabalhadores, a comissão também fez, isso vai ser disponibilizado depois, trabalhadores relatando como eles são humilhados cotidianamente, trabalhadores que têm que almoçar, às vezes vendo corpos, vendo membros de corpos, sentindo o cheiro de carne putrefata, trabalhadores que são expostos a ter que recolher os corpos de seus colegas. Um dos trabalhadores, que tem um vídeo dele, ele conta uma conversa que ele teve com o chefe dos bombeiros, o chefe dos bombeiros contou a ele como que os cachorros são tratados dos bombeiros. Os cachorros que participam da recuperação têm todo um procedimento, tempo que eles podem ficar lá, e depois eles são tratados, ficam em recuperação, são limpos, descansam bastante tempo. E o chefe dos bombeiros falou: olha, nós tratamos nossos cachorros melhor do que a Vale trata vocês. Esses trabalhadores com síndromes terríveis de depressão, né? Boa parte da população de Brumadinho, especialmente dessas comunidades mais atingidas e das famílias, vivendo à base de medicamentos pesadíssimos. A Vale não dá acompanhamento psicológico, ela dá é só medicamentos a goela abaixo, e de uma maneira, quando dá. E infelizmente a sociedade brasileira acaba ouvindo essa cantilena de que a Vale está fazendo alguma coisa. Pelo contrário, a Vale continua determinada a ser uma empresa que age como uma organização criminosa. Bom, agora a gente vai um pouquinho no que fazer, né? Na parte mais propositiva. E a maneira como a gente tem lidado na resistência com a Vale, que abrange também a utilização do ordenamento jurídico brasileiro, a ação coletiva que foi feita, o trabalho conjunto com o Ministério Público, mas a gente tem tentado fazer, nossa incumbência, que a gente foi contratada pelos sindicatos, é fazer uma luta jurídica no Brasil e no exterior em relação à Vale, de uma maneira concertada. E eu tive uma lição de direito constitucional e de ciência política que mudou um pouco a minha maneira de ver a minha atuação como advogado. Quem me deu essa aula de direito constitucional foi meu filho de 7 anos, quando houve o julgamento pelo Senado do golpe de Estado que retirou a presidenta Dilma, eleita democraticamente, do poder. Quando houve a votação pelo Senado, eu já sabia do resultado daquela farsa, e fui com os meus filhos, eu moro em Brasília, fui brincar com eles no pontão, num parque que tem, para não participar daquilo. Mas quando teve o voto 54, a classe média fascista de Brasília, que elegeu o Bolsonaro, soltou fogos de artifício, e eu acabei percebendo o que vinha acontecendo, aquele buzinaço. Eu me comovi um pouquinho, tentei não deixar os meninos verem, mas eu chorei um pouquinho. Cheguei em casa e o meu filho disse: papai, quero conversar contigo. Papai, isso que fizeram de tirar a Dilma está errado, não está? Eu falei: tá. Papai, quando uma empresa faz uma sacanagem com o trabalhador, você vai lá, fala com o juiz, mostra o que aconteceu, e o juiz manda parar com a sacanagem, né? Falei: exatamente. Então, papai, eu tenho uma ideia. Diz para a Dilma ir falar com o juiz o que aconteceu, que daí o juiz tira o Temer e coloca a Dilma de volta.
Eu falei, ela já falou com o juiz, Lucas. Já, e daí, papai? O juiz está com o Temer. Ele falou, está com o Temer? Ele ficou pensando, não conseguiu responder. Depois de 30 segundos saiu da sala incomodado. Então, para aquele menino, a ideia é que ainda tem juízes em Berlim, no final do dia o bem vence o mal, você pode contar com algum tipo de justiça, foi destruído. Espero que um dia ele consiga recriar esse conceito de justiça, mas aquilo caiu uma ficha para mim, e eu vi que o judiciário brasileiro acaba, apesar de ter honrosas exceções, né, juízes corajosos e que tem feito um trabalho importante, mas o Supremo, infelizmente, faltou com o seu dever em relação ao golpe de Estado, em relação a essa eleição fraudulenta que houve ano passado, em relação à prisão ilegal e essa desrespeito à decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então eu senti que o trabalho só como advogado não é suficiente. Por isso que a gente tem tentado fazer uma luta mundial em relação à Vale, com parceiros importantes. O Mábia tem feito um trabalho fundamental, a gente tem o prazer de estar trabalhando em conjunto com eles também. E nós contratamos escritórios internacionais, um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos, para fazer parte dessa luta. Apresentamos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma denúncia em relação à Vale. Já houve uma audiência na Jamaica, que o MAB teve presente, e várias outras entidades importantes. A gente foi junto com a companheira Andressa, que é uma lutadora que representa as famílias atingidas na conferência do OIT, uma série de denúncias. Agora a gente vai estar fazendo uma outra missão na Alemanha com uma outra empresa criminosa, que é a Tudsuv, que certificou de maneira criminosa que a represa podia continuar, em conluio com a Vale, uma série de documentos e e-mails mostrando que a Vale sabia dos riscos que havia, mas resolveu, por conta da sua ganância enlouquecida, continuar com a atividade e fazer algo que não é aceito em boa parte do mundo, que é ter refeitórios, dormitórios abaixo de uma represa, né? Isso um dia eu vi um grande sindicalista que fez um trabalho importante, o Eduardo Armon, conversando com um parlamentar, que lhe perguntou o que deu errado em Brumadinho. Ele disse, nada deu errado, deu tudo certo. Tudo que a Vale previu aconteceu. Ela previu que nesse documento interno que podia acontecer uma tragédia dessa natureza, né? Que se houvesse essa tragédia, o que a Vale previu, para onde que a lama ia, deu tudo certinho, pegaria o refeitório, pegaria esses vários locais, chegaria no rio. Então não garantiu esse lucro de todo esse tempo pela Vale, né? Ela continua tendo uma sensação incrível de impunidade, né? O gasto que ela teve até o momento foi muito pouco em relação a parâmetros internacionais. Então, do ponto de vista dessa lógica cínica e criminosa da Vale, nada deu errado. Mas aí voltando para aquele contexto histórico, eu acho que a esquerda brasileira e latino-americana, e de certa maneira mundial, não se deu conta desse grande leviatã que são as grandes corporações. Nós nos preocupamos muito com eleições, denunciar governantes, mas há uma festa da impunidade corporativa que nós devemos nos concentrar. Acho que ativistas, juristas, economistas, toda a sociedade precisa ter um olhar mais atento e mais contundente em relação aos crimes das grandes corporações. E por isso que a prisão de altos executivos da Vale é fundamental. Há uma série de provas que mostram até um ponto que se sabia, dentro da estrutura da Vale, dos riscos que haviam, né, nos dias e nas semanas anteriores dessa tragédia, mas depois a Vale tem essa estrutura criminosa, quase essa omertá, como tem a máfia, da dificuldade que o Ministério Público Federal e Estadual tem conseguido a documentação para mostrar os níveis superiores. Era tudo apagado, algo feito de maneira maquiavélica para
inviabilizar. Tem uma série de países que têm legislação, como Nova Zelândia, como Singapura, que mostra que uma empresa desse porte tem, os seus altos executivos têm um dever de vigilância. E como eles se beneficiam do lucro dessas atividades, eles têm a obrigação penal de vigilar e para que isso não aconteça. E ainda que nós não tenhamos esse tipo de legislação no Brasil, eu estou convicto que há documentos e há maneiras de comprovar que esse risco que havia em Brumadinho era ciência de altos executivos e em ter obtido apoio internacional para fazer essa resistência e com muitas dificuldades. Essa luta vai continuar sendo feita em todos os pontos. Eu tenho viajado aí a vários países, conseguindo apoio de entidades sindicais e humanitárias internacionais. Está sendo feito um trabalho, está começando, de pegar toda a cadeia produtiva da Vale e mostrando que esse sangue do ferro de Brumadinho, que ele contamina, possivelmente carros estão sendo consumidos em Londres, por exemplo. A gente está tentando conseguir, apesar de ferro é algo difícil de rastrear, mas está conseguindo tentar mapear que navios levam o sangue de Brumadinho, das fábricas que compram esse ferro, esse aço contaminado com esses crimes, para onde que ele vai, para que consumidores do mundo inteiro tenham ciência disso. É algo difícil, mas algo que vai ser feito permanente. E senão nós vamos estar repetindo, de certa maneira, aquela tragédia que a gente viu no começo da palestra, da impunidade dos crimes da ditadura militar. Esses torturadores que hoje andam com paz, tendo uma vida normal, a gente não pode permitir que esses altos executivos da Vale também tenham uma vida normal depois de cometerem esses crimes, sob pena da gente, esse ciclo de impunidade continuar se repetindo, né? E eu falei no momento de uma conquista do governo Lula, do governo Dilma, mas quero ser justo para dizer que esses governos populares que eu tenho orgulho de ter apoiado e participado em um momento, foram omissos em relação à fiscalização do trabalho. Infelizmente não foram feitos concursos públicos, não foi recriada a estrutura de fiscalização do Ministério do Trabalho. Isso foi uma omissão que ajuda a fazer com que esses crimes corporativos consigam continuar. Então, já concluindo, eu acho que o grande crime que dá origem a tudo isso na verdade, a ordem capitalista que gera todas essas mazelas, né? E quero destacar que esses crimes da Vale têm um componente misógino muito claro, né? Tem a maneira como as mulheres têm sido tratadas, e também a sociedade brasileira, o que tem de melhor, eu tenho sentido isso nesses últimos meses na luta, é a resistência feminina. São as mulheres que têm feito a maior parte do trabalho de luta em relação à Vale, e com uma coragem muito grande, que tem demonstrado mais sensibilidade, e eu acho que essa reconstrução do país, depois desse governo fascista, e na minha opinião ilegítimo que nós temos, vai passar. Eu acho que a luta das mulheres, né, nos países mais misóginos e machistas do mundo vai ser fundamental para que a gente saia desse momento trágico que a gente está. Destacar que eu não sou um ludita que considero que tem que inviabilizar a mineração em Minas Gerais ou no Brasil, mas que se a Vale consegue ter altos lucros no Canadá e nos Estados Unidos, praticando mineração com condições seguras, certamente ela consegue fazer isso aqui no Brasil. Não é o respeito à saúde e segurança do trabalho que vai inviabilizar a mineração. Pelo contrário, eles tivessem um pouco menos de essa fome enlouquecida de lucro de curto prazo, conseguiriam praticar a mineração de uma maneira mais sustentável. E quero agradecer novamente a organização, os companheiros aqui na mesa, todos fazem um trabalho importante de luta e de resistência, e eu tenho esperança que mais cedo do que tarde a gente vai conseguir
tentar recriar a justiça no Brasil e impedir que a gente continue sendo aí um paraíso fiscal e de impunidade para crimes corporativos como são o da Vale. E que a Vale saiba que tem muita gente da sociedade civil brasileira e do mundo inteiro que vai estar continuando lutando contra essa impunidade que ela tem feito e continua fazendo. E parabenizar o movimento sindical pela luta que tem feito, parabenizar a Associação dos Familiares de Brumadinho. Esses crimes que têm sido feitos, de certa maneira, também acontecem em Paracatu. A Kinross é uma mineradora canadense, o MAB tem feito um trabalho lá também, que tem tornado uma tragédia a vida da população. Isso é outra luta que a gente tem feito. E parabenizar toda a companheirada aqui presente, quem está assistindo, e dar esperança que a gente vai sair da situação triste que a gente se encontra. Obrigado.